Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Tech, mais uma vez aqui com o meu parça, Boa, Gus. Tudo bom com o senhor? tamo junto, vamos em frente. Boa, e hoje nós vamos receber o nosso querido amigo e agora também integrante do nosso time aqui na Maita, Lohan Pazet, então seja muito bem-vindo. Obrigado. Legal. Hoje a gente vai trocar boas ideias aqui com um papo muito além de tech, né? Então vamos falar Open de Banking, Beyond Banking, Drex, e tudo isso Banking. blockchain, vamos falar de bastante coisa aí sobre fintech. Dinheiro do futuro. É isso aí, banco do futuro. E, cara, de novo, seja bem-vindo. E antes da gente entrar no tema aqui, eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Óbvio que eu já sei, mas acho que é bom pra galera conhecer. Eu acho que o Gus também ainda não teve a oportunidade de saber um pouco da sua história. A gente queria saber como é que você entrou na área de tecnologia e essa trajetória aí até a sua interação com a área financeira. Legal. Bom, primeiramente estou muito feliz de estar aqui, fazer parte do time da Maita. Conheço o Caio de longa data. E, cara, minha virada para o mundo de tecnologia foi até engraçada, né? Porque eu comecei a minha carreira, eu era um cara que estudou Senai, curtou Senai, né, na juventude, ali por influência dos pais, e me tornei um cara da área de mecânica de usinagem. Então, eu me tornei um torneiro mecânico, depois fresador, estava ali na área de manutenção de uma grande metalúrgica. E aí foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o CNC, que eu vi o mundo da tecnologia, comecei a despertar um certo interesse por isso, e aí decidi procurar essa carreira, né? Acabei me formando em ciência da computação. Essa época eu estudei lá na Uninove, na Vila Maria. E quando eu estava vivendo essa experiência de formação lá, eu já via que eu tinha uma intenção muito mais forte de tanto liderar, gerenciar projetos do que desenvolver. Era algo que eu não me via fazendo, ser um tech puro mesmo ali, desenvolvedor, enfim. E queria mais estar na relação com as pessoas, ajudando a conduzir os projetos, fazer as coisas acontecerem. E aí foi nessa que eu acabei encontrando, né, um caminho para o meu primeiro trabalho, através de uma consultoria que fazia toda a jornada de qualidade de software dentro de um grande player, que é a Bolsa de Valores. Ainda não se chamava B3, né, ela se chamava BMF Bovespa naquela época. E aí eu pude participar de dois grandes projetos. Um que foi o checkout do IPN, versão 2, ali, quando eles estavam unificando as clearing. E o outro foi o novo sistema de garantias que envolvia toda a jornada ali de investimento ali com coberturas. E nessa me despertou um grande interesse pelo mercado financeiro. Eu estava lá ainda nessa operação como um QA, né? E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o Caio. Eu tinha acabado de sair do projeto que eu estava lá na Bolsa de Valores. Comecei a atuar num outro projeto no ramo de saúde, lá na Unimed. Então eu estava ajudando também, acabei pegando uma parte dos serviços financeiros mais voltado a seguro de vida, a convênios médicos, enfim. E aí foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Caio, lá na outra consultoria, onde a gente acabou desenvolvendo grandes projetos ali, né? Começando por um cliente muito interessante na época, que era a Saraiva. Hoje, né, infelizmente, acaba não estando mais aí presente. Mas foi um grande projeto de integração com o SAT, enfim. Parte toda de Apple, manutenção, que a Saraiva tinha dentro das lojas delas. Quem já era usuário de Apple no passado, com certeza consegue se lembrar disso daí. E aí, nessa jornada de consultoria, eu fui migrando aos poucos para a área de liderança, assumindo projetos, participando da esteira comercial, fui me desenvolvendo. E a gente chegou junto, né, Caio? No momento ali na timeline que a gente falou, e agora? Vamos encarar o mercado financeiro? Vamos para cima. A gente decidiu ir para cima desse segmento. Naquela época o Pix estava ainda embrionário, estava nascendo ali, né, com bastante força. Se falava um pouquinho de Open Banking, mas era algo também bem embrionário, mais assim uma visão do que iria acontecer no futuro do que uma realidade como é agora, hoje que a gente está aqui conversando. E o grande desafio, né, que eu vejo que tem na carreira agora é justamente essa volatilidade, né? O próprio mercado financeiro está sofrendo muito isso, o setor de tecnologia como um todo. Então, o nosso mundo, ele está passando por uma transformação muito grande, né? E junto com novas gerações que têm hábitos totalmente diferentes dos hábitos que a gente tem das nossas gerações mais passadas. E aí fica cada vez mais complexo entender e atender cada um desse público. E tem um pouco de relação com o que a gente vai falar aqui hoje. Boa. Entendeu, Gus? Entendi. Já começou direto na B3, na Bolsa, né? Já começou no mercado financeiro. Maravilha. Você Legal. fez esse projeto na B3 também, não participou? E eu não participei, não. Não? Não. Só tentei, mas não consegui. Nossa. Boa. Cara, tem vários temas aqui que eu queria falar com você hoje, mas você me contou anteriormente sobre o Beyond Banking,
né? Eu queria que você explanasse um pouquinho o que significa, Legal. né? E aí a gente acho que tem espaço ainda para falar do Open Bank, como você já trouxe, e até depois fazer um paralelo aí com o Open Finance como um todo. Legal. Perfeito. Maravilha. O que é o Beyond Bank na prática? A gente já está vendo isso acontecendo hoje em dia, só que talvez sem saber que é chamado dessa forma. Por exemplo, Gus, você já viu a nova conta lá do Itaú chamada Players Bank? Já vi. Que é para o público mais jovem de games, né? Isso, exato. Isso é Beyond Bank na prática, porque o Itaú, uma instituição tradicional, que não atendia esse público gamer, que hoje é uma massa muito grande, acabou criando uma fintech totalmente com uma jornada voltada aos gamers e com benefícios para os gamers, dentro do contexto dele. Então, o Beyond Banking, na prática, ele nada mais é do que você ir além do banco tradicional e oferecer experiência para o cliente. Então, entender como atender esses clientes e conseguir levar os serviços financeiros que, de certa forma, estavam mais ali restritos, às vezes, ou sem um claro entendimento de benefício para todos os públicos, e deixar isso mais nichado, deixar isso mais encaixado e segmentado mesmo, conectando o benefício, né? Uma grande diferença, por exemplo, você pega um usuário tradicional de banco, né, que tenha, de repente, um cartão melhor, ele ganha milhas para viajar. Cara, um gamer, ele fica dentro de casa jogando. Esse cara, ele ganha cashback para comprar jogo. Tá claro. Então, o banco oferece esse benefício, traz ali e acaba agregando, trazendo essas pessoas para dentro dele. Talvez seja o banco entendendo um pouco mais do seu próprio cliente, talvez. Né? Exatamente. Esse exemplo que você trouxe do gamer, né? Não adianta eu ficar dando milhas pro cara trocar por viagem, sendo que ele não tem o perfil de viajar. Exato. Você acha que essa modularização, ela partiu de algum empurrão das fintechs, visando que as fintechs elas são pequenas partículas que nasceram já com esse entendimento do cliente? Você acha que teve alguma relação com isso? Com certeza. É uma forma clara de competitividade. Porque o mercado, ele passa, né? A gente vê uma transformação que não vem só no setor financeiro, mas o público cada vez fica mais exigente. Ele quer experiências melhores, principalmente no digital, né? Eu quero mais velocidade, eu quero mais assertividade, quero facilidade para poder encontrar o que eu estou buscando. E aí o banco, não diferente disso, começou a sofrer a pressão da fintech, né? As fintechs já nasceram com uma prerrogativa ali de entender melhor o nicho de cliente que ela quer atender, e aí os bancões começaram a perder esse espaço. Não à toa, o Nubank cresceu muito, né? Se posicionou como um dos tops, e isso fez com que o mercado começasse a olhar de que forma que eles podem se diferenciar. E aí existem diferentes iniciativas privadas, né? Tanto do Itaú, como, por exemplo, também a Broto, que é do Banco do Brasil, que é uma fintech que eles montaram para facilitar o crédito para o agronegócio, insumos para comprar equipamentos, para comprar, enfim, tem várias linhas de financeiras diferentes, específicas para o setor agro, que tenha garantias baseadas no setor agro, né? Que tenha ali uma compreensão de risco com a safra, com quando é que vai ser a colheita, qual o risco ambiental que tem ali de perder aquilo ou não, do que um crédito pessoa física, jurídica comum, que é totalmente diferente. Legal. Eu vi que nos anos 90 os bancos brasileiros já tinham algumas iniciativas que eram bem avançadas em relação ao mundo. Por exemplo, essa história de ter recarga de celular dentro do banco, licenciamento de veículos, né? Fora do serviço financeiro, mas sempre de uma forma bem ampla para todos os clientes, né? Dá para dizer que no Beyond Banking, além disso, é essa visão igual do Players Bank, mais voltada para o approach do usuário? Sim, com certeza. Ele é muito mais voltado a nichar e customizar a experiência. Tá. Esse é o ponto principal ali do Beyond Bank. A experiência do cliente tem que ser bem ali, direta, né? Conectada com como ele é, com o que ele faz. E falando de estratégia, vocês acham que é uma estratégia não só de retenção, mas acho que é uma estratégia também de recuperar os clientes ou pegar esses clientes da nova geração que hoje estão indo facilmente para umas fintechs, para os bancos mais clica, conta aberta, chega o cartão. Você acha que tem a ver mais com esse pilar? Tipo, quero manter o meu cliente antigo aqui dentro ou quero pegar o meu cliente novo, assim? Tem um pouco disso, né? De manter o cliente, mas tem uma busca muito forte por novos clientes. Então, essa virada de gerações que estão acontecendo e que muitos bancos digitais estão levando de manada, o banco tradicional está buscando brigar também nesse público.
E aí é onde ele começa a criar essa segmentação. Então, ele vai, consequentemente, fazer uma recuperação, sim, em alguns casos, mas ele vai, principalmente, atender um nicho novo. Ele vai expandir o leque dele de atuação. Então, ele pode ganhar muitos clientes novos só por ter modificado. E ele ainda ele tem uma capacidade de ganhar mais do que uma fintech, dependendo da forma como ele trabalhar, porque a robustez dele é muito maior. Ele tem um perfil, né, um nível de crédito para poder colocar ali dentro muito maior, às vezes, do que uma fintech. Legal. E dinheiro próprio, né? É. Porque as fintechs às vezes estão ali queimando algum caixa ou Exato. usando dinheiro de terceiro, o banco tem essa pegada, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. A iniciativa do Players, por exemplo, veio de uma grande instituição financeira com a Itaú e tem um banco menor de nicho para o mais jovem e tudo mais. Assim, para o banco tradicional, esse é o caminho sempre de spin-offar numa nova empresa, numa fintech, ou dentro, por exemplo, dos grandes bancos com produtos, ele tá dentro desse conceito do Beyond Banking? Aí ele pode Sem ter que realmente criar uma empresa transformar, nova, né? Ele pode, já estão, né, fazendo também uso através, por exemplo, do próprio Open Finance, que é por isso que eu até comentei a correlação que existe. Porque como que o banco tradicional ele consegue acabar fazendo isso? Entendendo melhor quem é o cliente dele. Então, fazendo uso da inteligência de dados e principalmente do acesso a informações que o cliente novo dele já tem de histórico em outros bancos, ele consegue customizar a experiência desse cliente ali dentro. Então, oferecer um produto mais pertinente, enfim. Isso acaba, por suas vezes, sendo também um Beyond Banking ali dentro do contexto dele. Só que na prática mesmo, quando se fala em Beyond Banking, é você conseguir oferecer serviços muito diferentes, que vão além. Como, por exemplo, o Players Bank do Itaú, a central de atendimento dos gamers é no Discord, que é onde esses caras estão acostumados. Que é um software que o game já utiliza no dia a dia, né? No dia a dia. Não tem que ir pro telefone, Não é mandar telefone. e tudo mais, né? Eles não gostam disso, eles gostam do texto ali, chat, né, facilidade. Então, o banco ele precisa ir um pouco mais além, né? Ele tem que sair um pouco ali daquele desafio cultural, né, de manter engessado ali o mesmo processo que ele tinha e conseguir ir um pouco mais além mesmo. Você acha que cabe falar de super app quando a gente fala de Beyond Banking? Ou não? Porque, por exemplo, o exemplo do Discord, eu acho que ele foge um pouco do conceito de super app, né? Sai do contexto. Sai do super app, mas vai pro nicho do player ali e dá um passo além e chegar na ferramenta do gamer, né? O super app chega nas questões de ter marketplace dentro do aplicativo bancário e tudo mais, né? Exato, porque qual que é o ponto, né? O Beyond Bank, ele olha para onde é aquele cliente que ele quer estar e onde é que ele gosta de consumir. E aí ele se adequa para isso. No Super App, eu vejo o banco trazendo para dentro dele serviços que não são financeiros, às vezes, né? São outras coisas, um marketplace, enfim, serviços adicionais que ele acaba trazendo de fora para dentro do app principal dele ali. Tenta reter na marca principal. Legal. Né? Então, é meio que... Você tem uma diferença aí. Esse de trazer para dentro, ele tem muito mais a cara de tentar reter mais clientes e de resgatar clientes antigos, né? Do que o do Beyond Bank, que é mais assim, cara, eu quero conquistar, quero expandir. Legal. E você falou de Open Finance, eu acho que vale me dar uma introduzida. O que é o Open Finance e o que é o Open Banking, pra galera contextualizar aí. Legal. O Open Finance ele é mais moderno, né? Ele é agora. Então, voltando um pouquinho para o Open Banking, o que acontece? Quando, né, foi fundada o LGPD, enfim, começou a se entender que o dono do dado somos nós, cada um de nós, ali, cidadãos, a gente já tem posse do nosso dado sensível, e aí, por consequência, um banco não é dono do dado como ele sempre tinha sido. Os dados pertencem a nós. Nós fizemos aquelas movimentações, consumimos, né? Então, enfim. E aí, criou-se, então, né, um caminho onde as pessoas pudessem, com segurança, compartilhar essas informações com quem ela desejasse. Né? Então, pegando como base ali um sistema financeiro que era muito fechado, né, e que os bancões, né, tradicionais sempre dominaram, esse compartilhamento de dados acaba estimulando muito a competitividade, acaba trazendo ali para o setor uma vantagem. E aí foi onde, né, surgiu o primeiro movimento que foi lá no Reino Unido. O Open Banking começou a nascer lá fora, em algumas fases, né? Então as fases iniciais eram dados não sensíveis, eram dados sobre as agências, que tipo de produtos elas ofereciam, quais taxas elas aplicam. E depois, por consequência, começou-se as outras fases seguintes, que acabam trazendo dados cadastrais,
movimentação de conta corrente, fatura de cartão, enfim, entre outros dados. E assim foi, né, inspirado o modelo do Brasil, né? Então, como que o Open Banking ele funciona na prática? Ele traz todos os serviços financeiros, tudo que a pessoa consome dentro daquela instituição, permite, através de uma tecnologia chamada diretório, que ela conceda esse acesso para outra instituição homologada e que tenha as mesmas camadas de segurança ali dentro. E ele tem que ser explícito, né? O usuário tem que conceder explicitamente por um período também limitado, né? Exato. Sempre tem um período associado, nunca é indeterminado. E também ele tem o poder na mão dele de cancelar a qualquer momento. Então, se ele quer amanhã desistir do consentimento que ele deu de 1 ano para uma instituição X, ele, com muita facilidade, ele vai lá e revoga esse acesso. E quem faz esse controle de acesso é esse diretório, que é uma peça-chave que o Banco Central do Brasil domina. Lá estão todos os players homologados. E toda vez, imagina que nós somos um banco, né? Você é um banco e você é outro. E aí eu dei acesso para o Caio pegar os dados que estão com o Gus. Hoje, ele foi lá e conseguiu ler os dados da minha conta e chegou. Amanhã, se eu cancelei esse acesso, você já não consegue mais, porque toda vez que vai acontecer isso, tem uma peça-chave que é o diretório, Entendi. que ele sempre faz a validação comigo. Não que eu vou ter que ficar reconfirmando, mas ele vê se minha chave ainda está ativa. Então, isso traz muita segurança para o usuário. Acaba tendo essa confiabilidade. Esse é o Open Banking. Esse é o Open Banking. Legal. E o Open Finance? Quando vai para o Open Finance, a gente está saindo dos serviços primários bancários e indo para serviços financeiros. Então, o movimento do Open Insurance, ele na verdade é o movimento Open Finance. Porque serviços de seguro, eles são serviços financeiros, mas não são serviços bancários. Tá claro. Consequentemente, o investimentos, câmbio, previdência, também são produtos financeiros, mas não são bancários, né, claramente. E aí acabou que sim, né, o mercado entendeu que Open Finance era o nome correto para o ecossistema inteiro, para unificar tudo em uma coisa só. Um termo mais amplo, né? Se não ia ser Open Banking, Open Insurance, Open Investment, ia ter um monte de coisa aí diferente. O brasileiro nem ia saber o que é do que se trata tanta sopinha de letras em inglês, e aí ia tornar isso muito mais complexo. Você citou o Open Insurance, essa parte mais regulamentar das seguradoras, etc., ela já passou pelo aquele movimento do antigo Open Banking, no caso? Ou ainda está mais fechado? Como é que está essa frente de seguros? A frente de seguro já passou por esse momento inicial, que era se regulamentar e ter a camada de segurança para compartilhar dados. Então, a gente está aí com o lançamento, né, acabou de sair da fase 2, está sendo feito bem escalonado, né? Então, no Insurance, eu imagino que a gente vai começar a ver resultados no final do ano que vem, ou em 2025, diferente do Open Finance, que já está rolando aí, né, dos bancos. Mas ele já está, muitas casas já estão homologadas, e o cliente já começa a conseguir compartilhar a policy, entregar para outra seguradora. E aí, o resultado lá para 2025 vai ser essa interoperabilidade, que aí é justamente o Open Insurance integrar com o Open Finance, e aí quem for usar esse dado consegue fazer o uso das duas informações para oferecer um produto. Entendi. Então, O Open Finance ele teve muitos atrasos na implementação, né? teve. O Banking, né? Isso que eu queria dizer que teve muitos atrasos, mas o Banking também de Insurance, essas outras vertentes também, tá seguindo o cronograma ou tá... Também houve dilação de prazo, Tá. porque existe uma complexidade de implementação, que é principalmente para quem é mais tradicional, que tem que conseguir transformar seus legados sem perder, né, garantindo a interoperabilidade ali, é muito complexo. Acaba sendo algo mais difícil de fazer, né, um movimento mais complexo. Então, houve dilações de prazo também no Insurance, e é um movimento natural. Acaba acontecendo, né, por conta de riscos, né, que estão no meio do caminho aí que não estavam mapeados. Então, isso faz parte do jogo. Legal. Só trazer um destaque, você comentou sobre trafegar dados de uma empresa para outra, instituição para outra. Você comentou que eles precisam estar homologados, né? Então tem essa trava de segurança, não é uma várzea onde você passa dado. Então a empresa precisa estar homologada no Banco Central e aí sim ela acessa o diretório. Essa que é a premissa. É isso aí. O diretório, ele vai estar armazenando todos os certificados ali, né? Ele vai ter posse, ele vai conseguir saber quais são os certificados que aquela instituição está usando. E ele tem o controle de jornadas de certificações. Então, seja um banco, seja uma seguradora, ou quem for o player, ele tem que passar num teste de segurança chamado FAP, é o Financial Grade API. Ele precisa passar também num teste de jornadas de negócio, que
que aí valida todas as APIs, se elas estão respondendo exatamente como a regulação manda, e garantindo uma centena de cenários diferentes. Então, esse movimento de certificação, ele testa usar a mesma chave para acessar dado que não estava no escopo, tentar acessar com outra entidade o dado que só uma chave acessa ali, enfim. E aí, se você passar nisso tudo, você está autorizado pelo Bacen ali a operar, ou pela SUSEP, no caso do Insurance. Se você não passar, você não está operando. Legal. Na prática aqui, só para talvez tangibilizar para a galera que ainda não é 100% do mundo de tecnologia ou ainda não respira Finance, a vantagem, pensando do lado do cliente, é se eu tenho, por exemplo, um aplicativo que faz gestão da minha carteira ou gestão de gastos. Tinha até um famoso antigamente. Guia Bolso. O Guia Bolso, por exemplo. Hoje o Guia Bolso ele consegue operar de forma muito mais tranquila, né? Sim. Então, por exemplo, lá no meu gestor de carteira, eu habilito que eu quero pegar o dado de algum lugar e eu consigo trazer isso de forma mais tranquila, certo? Exatamente. Se você usar um app que é basicamente ali um PFM, né? Que é um Personal Financial Management, que eles falam. Se esse PFM estiver usando o caminho regulado, é muito mais seguro para o cliente e também é mais seguro para o próprio produto ali, para quem está por trás dessa startup. Porque ela está usando um ecossistema homologado para isso. Entendi. Lohan, deixa eu te perguntar em relação ao acesso do público de baixa renda no mercado financeiro. A gente teve uma bancarização repentina por conta do auxílio emergencial na pandemia, né? O pessoal que abriu conta de forma meio que imediata ali. Uhum. E no Beyond Banking, ele também impulsiona alguma questão de acesso bancário? Ou ele se beneficia disso? Como é que funciona? Ele pode impulsionar sim, porque pegando aquela tese principal de que ele vai estar onde os clientes consomem, esse cliente poderia de repente estar acessando um cliente que está, vamos pensar num cliente remoto, que acaba não tendo acesso à internet, algo assim. E eles já costumam hoje operar com dinheiro em centros comerciais ali, ele deve ter um banco 24 horas lá dentro, enfim. O Beyond Bank ele pode acabar entrando nesse universo dele ali, do que ele consome como produto, e está por trás daquela loja, daquelas instituições. Seria uma fintechização desses ecossistemas, mas que está sendo, na verdade, acelerado por um banco, e não o contrário. Existe um movimento que é muito já natural, que é um lojista querer bancarizar porque ele vê que tem, né, uma grande capacidade dele escalar oferecendo crédito, enfim. O caminho contrário seria um banco olhar para essas regiões remotas e falar, eu quero atender esse cliente, eu quero ver onde é que eles estão, onde eles consomem, que tipo de produto eles estão acessando e construir uma jornada para ele. Então, isso promoveria a inclusão financeira dessas pessoas e, junto disso, num ponto de experiência, de repente poderia ajudar essas pessoas a entenderem melhor o que são os produtos financeiros, né? Ajudar ela a gerenciar o que ela tem ali de movimentação, se ela poderia fazer uma aplicação de investimento, enfim. É um público que não tem conhecimento sobre isso. O Brasil ele tem pouco conhecimento ainda, está melhorando, mas se vai para a região remota, menos ainda. E aí, eu pelo menos não vi até hoje uma loja, né, enfim, multissetor que eu posso ir lá e que ali eu faça uma aplicação de investimento com muita facilidade. É difícil você ver um negócio dele. Você já vê muito, né, consumo de crédito. Qualquer lugar atacadista, qualquer lugar que você vai, você pega um cartão de crédito ali para usar. Agora, um lugar que ajuda você a ganhar mais dinheiro, ajuda você a poupar, ajuda você a fazer, eu não sei se tem, eu não desconheço. A educação financeira por si só já é um gap no país. Exato. A gente tem um gap educacional e já se discute isso, né? Que, se não me engano, já foi até aprovado isso. Posso estar falando besteira aqui, mas tinha uma discussão muito quente sobre educação financeira na grade básica do ensino. E é legal. Cara, você falou a gente, né, falou de transacionar dinheiro, etc e tal, e agora tem um assunto muito, abre aspas aí, atual, que é o Drex. Né? O que já se fala de Drex, o que já tem usando? A gente sabe que tem um piloto rodando, né? Sim. Como que é isso? É a mesma coisa que o Real? O Drex ele vem para ser a versão digital do Real. Nada mais do que isso. Ele não vem para ser uma stablecoin, não vem para ser nada disso. Ele é uma moeda eletrônica controlada pelo Banco Central que só vai tornar digital o dinheiro que já físico. Já existe hoje fisicamente, ele vira uma forma digital para ser menos burocrático você transacionar e ter mais segurança. E uma das grandes vantagens que ele tem é descomplicar processos que hoje a gente acaba tendo uma certa complexidade. Por exemplo, se eu for comprar seu carro, a gente vai ter que, após eu fazer a transferência, você vai assinar ali transferência para mim, vai no cartório, reconhecer, enfim, tem todo um processo
que envolve por trás ali da transferência de um veículo. Com o Drex, eu posso já direcionar esse dinheiro, essa transação, para a compra do veículo, fazendo, né, com que essa transação ela tenha uma origem, um destino ali já pré-estabelecido. E no momento que ela se concretiza, não existe nem a menor possibilidade de você, de repente, não assinar, não transferir para mim. Isso já vai ser transferido para mim eletronicamente. A transferência da propriedade do veículo, né? Exato. Legal. Então, o Drex ele viabiliza operações dessa forma. Legal. Ele acaba trazendo à tona esse modelo de negócio. E isso pode ser aplicado em outros serviços também que existem em burocracia hoje. Legal. Isso passa pelos smart contracts, Sim. certo? Sabe o que é isso? Acredito que o contrato inteligente que fica essa lógica de Sim. dupla fatura, como você comentou, né? E- Depois você vai no cartório para vender o carro, assim, ó, transfere para mim, não. Passa o documento no seu nome. Não, primeiro transfere. É bizarro. A venda de... Venda... Óbvio, mesma coisa. Isso que eu ia falar. Cheque Venda de carro. fixado, tudo mais. Venda de carro e imóvel no Brasil é completamente bizarro. Se for com um contrato inteligente, Vamos lá no cartório juntos. isso. Na hora se eu te transferir, se você correndo de seguro, né? Só te faço a transferência depois que você assinou. É bem complexo. Assim, toda vez que eu precisei vender carro, eu senti uma insegurança, assim, bizarra, né? E imóvel é a mesma coisa, então. Só explanando um pouquinho de smart contracts, você consegue, Gus, explicar um pouquinho do que a gente está falando aqui? Dentro do blockchain, o contrato inteligente, acho que a maior rede que tem é a do Ethereum. É basicamente o dinheiro ali, o fundo ali, né? Ou no caso do Drex, o contrato inteligente é como um programa de computador mesmo, que diz que tal ações têm que ser executadas simultaneamente. Legal. A regra de negócio está dentro do contrato. Perfeito. Então, um contrato de compra e venda troca uma casa por dinheiro ou um carro por dinheiro, só vai se efetivar se as duas partes, a transferência da casa e a transferência do dinheiro, forem simultâneas, né? É isso aí. Mas tudo veio a computação, né? Legal. Você acha que é uma mudança natural? O Drex substituiu o que a gente tem do real impresso? Você acredita no fim do papel moeda? Eu acho que é um pouco complexo responder isso, porque ainda tem muita gente com acesso remoto, né? Assim, Limitado. Então, o dinheiro ainda vai continuar existindo para operações, né? Em alguns casos. Cara, assim, faz tempo que eu não pego dinheiro na mão assim, para fazer alguma coisa, é tudo por celular, não sei como é para vocês também, talvez é a mesma coisa. E eu já cheguei a perguntar na rua, às vezes eu queria ajudar alguém na rua, em condição de rua, você tem um Pix? Eu faço um Pix para você, que eu não tô com dinheiro. Ou vamos ali numa loja e eu te compro alguma coisa. Porque, cara, você baixa a mão no bolso, você já não vê mais dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, né, se a gente pega e olha para o movimento regulatório, cara, Open Finance, Pix, por si só, depois do Drex, tudo isso serve muito ali na prática para que, né, a Receita Federal, enfim, todos os órgãos consigam perceber a movimentação. Eu ia te perguntar justamente isso. Tem um movimento mais de... Tem. Né, o Pix não é só... Que o TED acho que não passava por esse controle de... Era menos. Bem O Pix ele cai. E, assim, na verdade, o TED até conseguiria ser monitorado e visto. Só que no TED, todo mundo fazia essas transações maiores. A maior parte do dinheiro é gasta, né, no picados ali. O Pix ele incluiu muito esse dinheiro menor que É verdade. as pessoas acabam trabalhando no dia a dia. Que antes de um TED, você ia pagar R$10 para transferir 10 não fazia sentido. Exato. Hoje você vai transferir 10, vai pagar um negócio mais barato, você usa o Pix. É natural. Vocês acham que o Pix vai ser cobrado? Eu acho que a tendência é para a pessoa física continuar gratuito. Eu acredito que foi uma promessa inicial. Né? Acho que dificilmente vai ser cobrado. Acho que é mais fácil voltar a CPMF do que cobrar o Pix. Legal. Mas o Big Brother está sempre feliz com essas iniciativas de... O Estado, né? O Big Brother no Estado. Deixa claro isso. Claro, não, não é o Big Brother da Globo, mas o Big Brother is watching you, né? Então, tudo que é Pix, mesmo a questão do Drex também, fica mais fácil para o Estado saber o que o cara indivíduo está fazendo, né? Exato. De um lado, a gente tem, né, a promoção ali de uma experiência que é muito mais viável, muito mais bacana, né? Mais facilitada. Do outro, tem um rastreio que acontece, que é natural. Porque o que aconteceu com a nota fiscal eletrônica também, há Exato. 15, 20 anos atrás, né? A nota fiscal era no papelzinho, a Receita Estadual teria algum acesso, mas a federal não, né? Mas agora já tudo eletrônico, enfim. Exatamente. E tem essas questões. Luan, queria trazer um pouco pra... A gente falou de Drex, então, falamos de Open Finance, Open Bank. Drex? Drex. Ah, tá bom. Drex. Tá legal. Nome horrível, inclusive, mas tudo bem, eu não vou entrar
nesse mérito. Você sabe o que significa, Drex? Digital Real Experience, acredito, né? Começa a chutar a coisa. Fala aquela vez. Então, O digital é isso mesmo. Digital real. Real. O I, eu não lembro se era interface. mas não tem I. Drag não, o E. O E era eletrônica. E o X é pra surfar na onda do Pix, né? O X é pra ficar parecido com o Pix e ao mesmo tempo pra dar um tom mais de digital mesmo. enfim. Entendi. Brasilzão, né? Brasil. O Pix pegou, então tudo X. Real digital não vira. Show de bola. Cara, e as fintechs? Qual que é o cenário atual, assim? Porque a gente tem um momento, né? Quando eu falo fintechs, eu lembro muito do mundo de startups. Né? Aquelas empresas tentando ser disruptivas. Nós tivemos um papel muito importante delas, principalmente dentro do mercado financeiro. Você trouxe o exemplo de Nubank, mas a gente poderia listar aqui vários. Mas agora a gente tem um momento onde o dinheiro está mais caro, né? Aquele conceito de mais fácil acesso ao investimento. Isso acabou, né? Qual é o momento das fintechs agora, com todo esse cenário muito mais complexo do que a gente tinha há 3, 4, 5 anos atrás, que foi onde estourou ali o movimento das fintechs? É um fato que antes estava muito mais fácil o acesso a investimento e a cobrança era menor. Elas estavam queimando caixa mesmo para crescer. E o momento atual que as fintechs estão enfrentando é o momento da rentabilização. Então, hoje é muito nítido a diferença que você vê de um banco tradicional para uma fintech, em como cada cliente rentabiliza para esse banco ali, e numa fintech ela não consegue ganhar com esse cliente. Então, o momento delas é conseguir entender como é que elas se rentabilizam, como que elas conseguem, né? Porque elas fizeram uma promessa de não cobrar taxa. Elas fizeram uma promessa de ser muito barata e eficiente. Como é que elas revertem esse jogo de uma forma que elas não percam o cliente, mas ao mesmo tempo elas conseguem, para os investidores, parecer mais atrativo. Então, esse é o momento que elas estão vivendo e aí elas têm que começar a explorar produtos novos, né? Então, você olhar um banco tradicional, cara, já é um super app hoje. Tem muito serviço lá dentro. Tem muita coisa. Fintech ainda tem poucos serviços. Tem alguns casos que tem bastante, né? Se você olhar o Inter, se você olhar o CC, tem muita coisa. Mas também com a promessa de gratuidade. Vamos ver até onde vai, né? Exato. Só que aí você vê, por exemplo, o C6. O C6, eu não sei se vocês usam o tag do C6, eu uso pro carro. Antes era gratuito, agora eles cobram. A segunda tag é gratuita agora. Ah, é? É. Então. Só que você tem que pagar uma mensalidade, já. Eu tenho que pagar mensalidade na segunda. Na primeira ainda não. Ainda não, então. Eu ativei duas, já tem que pagar uma mensalidade. Então já começa a ter cobrança. Mas pra mim é cômodo pagar porque eu uso, o cara não para no pedágio. E eu prefiro pagar a tag do que pagar outros serviços que às vezes são mais caros. Então eles têm que ter esse cuidado de olhar, criar canais de serviços diferentes, onde eles conseguem pôr uma taxa. Porque se ele simplesmente der a louca e falar, agora eu vou cobrar tudo, tem taxa de conta, tem taxa disso, de aquilo e tal, eles quebram a promessa principal que eles tinham e os clientes podem vazar. Isso que eu ia falar, os clientes eles podem voltar de onde muitos vieram, que são os bancos tradicionais ali. Exato. São os bancos que ainda detêm boa parte do mercado, do market share aí, da fatia de mercado. Eu acho que a gratuidade veio da época do cash burn, onde qualquer startup tinha muito dinheiro disponível e tudo mais. Agora, isso que você comentou da relação das fintechs, em qualquer tipo de startup tem essa questão de já trazer a rentabilidade logo, né? Eu tracionava, ganhava usuário pra caramba, e depois eu começava depois a gente vê. Mas agora não. Já tem que estar no plano e já começando a faturar alguma coisa, né? Aí depois eu vendo um crédito pro cara, enfim. Perfeito. Exatamente. Boa. Quando o C6 lançou a tag, eu achei que isso ia virar um movimento natural dos bancos, velho. O Itaú tem a Connect Car também, né? Ele comprou a Connect Car. Perfeito. E a tag da C6 é do Veloy. Não sei com que outros bancos que ele É da Veloy a tag? A C6 é da Veloy, Legal. Mas ainda esse mercado ainda é dominado por um player. Perfeito. O lance das tags. Eu achei que todo banco ia meter lá, tag Itaú, tag não sei o quê. E não aconteceu muito isso, né? Só o C6 e o Itaú adquiriu uma empresa. Perfeito. Não teve esse Itaú, né? não teve muito esse movimento, entre aspas, natural. De celular, por exemplo, tem, fora do mundo de celular, tem do Inter, que é o Intercell, se eu não me engano assim, um celular do Inter. Mas como que é? Você libera o pedaço com o celular? O Banco Inter é uma operadora de celular, tem um chip do Inter. Ah, tá, mas não tem nada a ver com tag. Nada a ver com tag, mas é o mundo... Entra com telefonia. Digital, né? Telefonia, Entendi, assim, legal. o estrado, mobilidade, né? Legal. Eu acho que talvez, Caio,
por que muitos bancos aí talvez não entraram na do TEG? Porque o retorno, para um bancão fazer uma inovação financeira, ele é tão grande, né, é tão complexo para ele, às vezes, que tem que valer muito a pena o retorno disso. E, cara, no TEG, o retorno financeiro ele não é tão grande assim. Né? A maior parte do dinheiro fica lá para a praça do pedágio. Tem que ser pago lá. Tem ali a taxa de intermediação da transação acontecendo. É uma fatia pequena que vem ali para o bolso dele. Então, se ele já tem um público maior de clientes na mão dele, se ele já tem vários outros serviços e produtos que ele quer vender, acaba sendo inviável, talvez, ele sabe se mexer muito, fazer um grande movimento, gastar energia e dinheiro para lançar um tag. Né? Então, já para uma fintech, não. Às vezes está aí um ponto de virada para ela reter mais clientes, para ela se diferenciar das outras fintechs. Porque a briga dela, primeiro, era elas com elas mesmas. O C6, esse foi um dos caminhos que ele achou para se diferenciar. Né? De destacar... Uma isca, né? Que aqui você tem a tag e tal. Então, acaba acontecendo isso daí. Assim como você vê fintech, deixa ter customizar cartão. Deixa, né, é muito mais ampla a capacidade de você mexer no seu cartão, a cor dele, nome, do que um tradicional que já tem aquele modelo fechado, que ele já fechou milhares ali com um fornecedor e ele vai seguir aquele caminho. Legal. A gente vai caminhando pro final aqui do bate-papo, mas eu queria dar uma passada antes pelo Banks as a Service, né? E aí eu queria até a opinião de vocês. Primeiro explicar pra galera o que é o Banks as a Service, né? Acho que é o primeiro papo. E depois eu quero te fazer uma pergunta de um movimento que se falava muito lá atrás, de algumas empresas, putz, se esses caras virarem banco, vai causar uma bagunça no mercado. Então, só pra gente não comer, né, não atropelar aí, qual é o conceito de Banks as a Service, Luan? O Bank as a Service, ele basicamente é pegar os serviços financeiros que um banco construiu. O banco ele teve que passar por uma série de regulações e aí ele acaba construindo uma camada de APIs que ele distribui esses serviços financeiros de forma muito mais facilitada para um não banco operar financeiramente. Legal. Então, por exemplo, um checkout de um e-commerce que quiser oferecer Pix, tem que ter um intermediador que vende aquele meio de pagamento, um gateway, enfim, ele pode contratar diretamente de um Bank as a Service. Tem uma taxa menor, uma taxa mais estratégica por conta do volume de operação que ele faz. Se um cara quer fazer um projeto, um MVP de um banco digital, tentar lançar alguma coisa, é muito mais pertinente, muito mais rápido para ele testar isso e ir para um Bank as a Service do que ele cair na esteira regulatória, ter que cumprir, pedir licença para o Bacen, fazer um monte de coisa antes de começar a criar esse banco. Então, resumindo, camadas de API, em cada API tem um serviço financeiro bem modularizado, né, bem detalhado, e com esse leque de APIs você constrói operações financeiras com a identidade visual sua, o modelo seu ali, sem ter que aparecer o banco que está fornecendo para você ali por trás. Na prática, desculpa. Isso ajuda na interoperabilidade, né? Você tem, por exemplo, um sistema de folha de pagamento de uma grande empresa. Hoje você tem que abrir conta em tal banco para a gente pagar os seus salários, esse tipo de coisa. Se tem os bancos com APIs já, ele consegue transferir para um leque de bancos a ordem de pagamento de salário, ou dependendo da condição financeira vantajosa que o banco der de um mês para o outro, a empresa vai falar, não, nesse mês vou fazer o pagamento para outro banco, né? Mas eu acho que isso tem mais a ver com o Open Finance, com o Open Banking, do que de fato com o Banks as a Service. O que eu entendo do Banks as a Service, você pode me corrigir se estiver errado, cara, a Maita vender serviço financeiro, porque atrás de mim eu tenho... Tem que ter um back-end de um banco. Exato, aí liga essas APIs contigo que você... Perfeito. E a Maita entra muito na jornada, na personalização. Ali, exato, né? Eu customizo toda a jornada do cliente. Isso. O cliente ele acaba sendo meu e os dados acho que passam, né, pro core bancário ali, mas eu não preciso bater lá no Banco Central e falar assim, pô, eu quero me homologar, eu quero virar um banco, etc e tal. Tem um banco por trás. Os bancos já estão preparados hoje para oferecer esse serviço como de Banks as a Service. Cara, falando de case, fazendo um apanhado geral aí, pode ser Banks as a Services ou cases mais relevantes de Open Finance como todo o Playmaker. Quais cases a gente pode destacar nesse... Legal. Vou falar um case real e um case prático que dá certo se o mercado brasileiro fizer também. Tem um case real que ele não é nem brasileiro, ele faz parte da KLM, que é uma operadora de linha aérea internacional, e que ele é muito parecido com o Open Insurance, tá? Basicamente, o que a KLM faz com os passageiros?
Quando a gente vai comprar uma passagem aérea, tem lá aquele seguro viagem que acabam oferecendo ali junto, né? Que você acaba comprando ali, complementar a passagem aérea ali que você vai pegar. A KLM, ela pede pro cara um acesso à apólice dele, enfim, para ela ver o que ele tem como seguro de vida. Se coberturas que ele possui. Então, na hora que o cara tá comprando, ela pergunta se ele já possui algum tipo de seguro. E aí, se esse cara compartilha, ela visualiza essa apólice e aí ela entende. Você tá fazendo uma viagem internacional, a sua apólice é só cobertura nacional. Lá fora, você vai estar... E aí, olha que legal, ela vê quanto tempo o cara tem essa apólice. Tem um cara que tem há 10 anos, é um cara que gosta de estar protegido. E aí, esse cara vai viajar para outro país, ele não tem cobertura nenhuma, ele pode já se sentir meio, né, frustrado, lesado, talvez, né, se acontecesse alguma coisa com ele lá fora. E aí ela pega e olha para essa apólice e ela só cria uma oferta adicional, que ela tem dentro do ecossistema dela parceiros. Isso na prática, acaba se tornando o Beyond Bank, que é o Beyond Bank que acontece com parceiro. E aí, com esse parceiro, ela oferece somente a cobertura adicional para o que esse cara está indo fazer lá nesse país. Então, de repente, esse cara está indo para uma estação de esqui, pode ter uma garantia adicional porque ele vai adicionar periculosidade ali no que ele está fazendo. Pode ter uma cobertura extra porque ele vai alugar um carro lá no outro país e pode acontecer alguma coisa. Então, existem características que acabam fazendo com que o cliente compre mais na KLM e ela acaba ganhando um adicional de um produto que nem é dela. Ela está conectando parceiros nesse ecossistema e fazendo isso aí girar. Tem um outro case internacional que é muito interessante também, que eu tinha até comentado com o Caio um pouco antes, que é de uma administradora de imóveis, também estrangeira, o que acontece? Ela administra casas que são compartilhadas. Então, moram 4 pessoas diferentes dentro de uma residência, e aí existe uma conta dentro dessa fintech, que ela tá, né, o objetivo dela é conseguir receber o valor mensal ali daquele condômino, né, de quem tá morando ali dentro, e ela ajuda cada um deles a administrar suas finanças. Então, todo mundo imputa ali seus dados de Open Bank, dá acesso às suas contas, ela vê quanto cada um ganha, o que ele tem de movimentação, quanto que ele paga de cartão, e vai criando alerta. Sua fatura tá chegando num limite X aqui de cartão, talvez você não tenha dinheiro para pagar o aluguel lá no fim do mês. Com o que você ganha. Você vai ter mais entrada de renda, e a pessoa vai monitorando. Aí, chegou lá no dia de pagar, se uma dessas pessoas não tiver o dinheiro, ou se todas, de repente, não tiver o dinheiro, onde ela ganha? Ela já oferece um microcrédito dentro dessa jornada do cliente, e esse cliente ele já paga ali a locação dele, sem ter nenhuma dor de cabeça, e ele acaba assumindo ali um financiamento que vai estar muito mais ali dentro do que ele consegue pagar, direcionado ali com que ele pode, né, operar. No mundo normal, ele ia ter que usar vamos pensar no Brasil, um cheque especial, passar o cartão de crédito dele nesses aplicativos que já deixa você tirar saldo no cartão de crédito, com aquela taxa absurda. Então, acaba sendo uma jornada muito mais facilitada e essa fintech ganha dinheiro em cima disso. Aí, vocês querem comentar desse daqui ou posso falar? Eu acho fantástico esses cases porque é como se você pescasse num aquário. Porque a probabilidade de conversar... Você sabe que o cara tá precisando exatamente daquele valor e você entrega. Eu tô pouco compartilhando a informação, Exato, né? não é pescar no mar, é pescar num aquário. Exato. Mas segue aí. Legal. Aí, vamos pegar vamos pensar num caso Brasil aqui, se a gente fosse integrar a interoperabilidade mesmo do Open Insurance com o Open Finance e fazer esses dois acontecerem juntos. Imagina o seguinte, vocês dois têm a mesma idade e vocês moram no mesmo prédio. Então, o endereço é o mesmo e a idade é a mesma. Aí, vocês dois vão e compram o mesmo carro, mesmo veículo. Vamos pôr aqui nesse exemplo, fala um carro aí. Zero. Ferrari... Não, Nem todo mundo é igual. Não, cara, pega leve. tá bom, zero. Onix. Um Onix, legal. Um Onix tem ali, né, seu índice de roubo, enfim, coisas que a seguradora já olha em comum para oferecer uma apólice. Legal. Vocês dois compraram um Onix 0 km, os dois compraram a mesma versão para não ter diferença nenhuma aqui nessa comparação. E aí vocês receberam o carro de vocês e aí vocês vão fazer suas cotações de seguro. No mundo normal, por vocês terem a mesma idade, morar no mesmo lugar, ser o mesmo veículo, muito provavelmente a apólice de vocês teria o mesmo preço. A única diferença que poderia acontecer aqui é a classe de bônus. Se você já, né, tiver muito mais danos no seguro, ia mudar um pouco ali por Sinistro também, etc. Mas, até então, beleza. Né, as variáveis são mais genéricas que uma seguradora usa.
Agora vamos adicionar o Open Finance nesse jogo. E aí vocês dão consentimento para aquela seguradora ver a movimentação financeira de vocês. Nesse momento, a seguradora ela olha e vê que o Caio sai com o carro todo dia, ele acaba saindo para outro bairro. Como que ela vê isso? Porque ele abastece com frequência o carro, então tem bastante ali transação em posto de combustível, né? Não é nada de GPS nem nada desse tipo. Vê o horário que ele acaba fazendo essas transações. E aí, por exemplo, percebe que de repente toda quinta e sexta o Caio vai para um barzinho, vai curtir ali, fica até mais tarde, acaba tendo um risco maior ali de sofrer um acidente ou de ser assaltado. E aí, na contrapartida, o Gus é um cara que ele fica home office a semana toda, ele acaba usando pouco o carro dele, ele mostra isso como? Porque ele compra mais da iFood, compra mais ali por aplicativo, enfim, em vez de consumir no restaurante A, B, C, D e E. E aí, o que muda aqui? Seu carro fica muito mais tempo na garagem do que provavelmente o do Caio. Você gasta muito menos, você roda muito menos KM no mês do que o Caio. E até num horário mais natural, mais tranquilo. Com certeza, o seu seguro pode ter um desconto por conta desse fator. Risco menor, né? É, muito maior. E a seguradora ela vai sentir essa segurança porque tá vendo um dado real. Ela não tá vendo um PDF que você compartilhou do extrato dela. Ela tá acessando o seu dado financeiro. Então ela vê isso na realidade, seus últimos 2 anos. Legal. E aí ela consegue ter essa visibilidade. Isso mudaria muito o preço, né? Mudaria muito essa chance aí de aprovação. Então, Diminui risco também, né? com certeza, Tem uma análise mais... mais apurado. Sem dúvida. Por outro lado, no seu caso, seria pior, né? Você falar, pô, não vou compartilhar meu dado porque ele vai me condenar se eu entregar meu dado aqui. Mas para quem sabe que consegue, né, ter um desconto, isso é muito vantajoso. Pode ajudar nessa precificação. Você ia fazer alguma pergunta relacionada ao perigo de alguém virar banco? Não, ainda era sobre aquela onda de Banks as a Service, sobre... uma vez me perguntaram, né? E se a Vivo virar banco? Tipo... Uma telefônica, né? Do dia pra noite ela tem milhões e milhões de clientes, de usuários, assim. Sim. Se uma empresa desse porte... A Meta fez um movimento assim, né? E foi bem criticada. Eu não sei como que tá isso hoje, mas tinha um movimento da Meta ter o lance de pagamento. Aí os caras falaram, porra, o cara tem todos os dados de onde eu vou, porque eu faço check-in lá, tipo Foursquare. Ele sabe o tipo de pessoa que eu ando, porque eu me comunico com essas pessoas, né? Enfim. O que eu bebo, o que eu como, então, e agora, como que eu gasto meu dinheiro? Tipo, ele meio que domina a minha vida, tá ligado? Esse exemplo. Então tinha esse papo de, putz, se isso acontecer, o mercado vai virar Dá um colapso no mercado. dá um colar. É diferente, pô. Do dia pra noite o Itaú teria um concorrente, tipo, talvez o mesmo número de, se não mais, clientes que ele. Do ponto de vista da informação, uma vantagem grande, né? Demais. Pô, e a Vivo tem acesso ao celular. Localização, tudo mais, né? Tô usando a Vivo como exemplo, mas pode ser qualquer outra operadora. Qualquer empresa de tecnologia, Exato. enfim, que tem até. Bom, é isso? Acho que é isso. Aprendi bem. Aprendeu? Aprendi. Do Bion não sabia nada, só sabia de Open Finance, um pouco sempre. Legal, que bom. Sempre uma aula. Muito obrigado, Lohan. Isso, A gente vai encerrando mais um episódio. Espero que a galera tenha curtido. Deixa o like, bota o sininho, né? Curte e compartilha. Curte, compartilha. Manda pros Dá um like, amigos, né? BFFs. É isso aí. Legal. Boa, cara. Muito obrigado. Valeu, Lohan. Tamo junto. Obrigado. E é isso aí. Até a próxima. Que vamos.